Bom dia, tudo bom, gurizada? Nós estamos aqui com o Ricardo Rattori. Tá? Ele é um produtor aqui da região de Porto Alegre que produz brotos e germinados. Nós vamos falar um pouquinho com ele sobre esse mundo maravilhoso da alimentação viva. Tudo bom, Ricardo? Culinária oriental, tá? Os brotos e germinados, eles são utilizados há muito tempo, principalmente o feijão moyashi, né? Com relação, então, a cultura, modo de produção da tradição da cultura oriental, tu tem como nos falar um pouquinho disso? Eu acho que é importante assim entender que sobre a origem, né? Porque Isso. tudo tem tudo tem um porquê, né? Porque na verdade o Japão ele é um país pequeno, então ele tem pouco espaço para se produzir, né? Ah, interessante. E o broto é uma forma que necessita de pouco espaço para produzir. Sim. E a semente é uma forma fácil de armazenar por muito tempo, ou estocar em forma Ah, interessante. Porque a semente em si ele tem uma validade relativamente longa, né? Sim. E como o Japão é um país pequeno e tem pouca disponibilidade de espaço para produzir hortaliça, o broto é uma alternativa relativamente barata para se produzir. Sim. Então lá o broto, assim, em termos de valor, é muito barato lá o broto no país. E a rotatividade dele também é grande, né? Da colheita. Em 15 dias, eu acredito, né? O de feijão até menos, tipo 4, 5 dias a gente consegue colher, da semente até... Pois é, então olha só, o que tu acaba ganhando na produção bem mais, né? Sim. Por um espaço menor. E por esse espaço muito pequeno, né? Sim. E a quantidade de água também que se usa é menor que a produção convencional em terra. Convencional, sim. Então só tem benefícios, né? Ah, perfeito, perfeito. E a forma então que a família Rattori produz é baseada nessa cultura? Ela ou tem alguma diferenciação de aspecto, assim, também com relação ao tipo de grão, ele é adaptado ao paladar aqui do brasileiro? Na escolha das sementes e dos grãos? Sim, é que no Japão, como lá o clima é mais frio, né? Então o pessoal lá come mais ensopado, mais refogado em pratos mais quentes, né? Sim. Por conta da condição climática de lá que é mais frio, né? Sim, sim. E aqui por ser mais quente, o pessoal opta mais por pratos frios, como saladas, né? Sim. Então tem essa diferença entre... É interessante. Eu estava lendo também que lá o feijão moyashi, né, que é um dos principais, eles comem refogado, que aqui a gente começou a consumir ele cru, que lá o paladar deles geralmente é refogados em sopas ou simplesmente um refogado com shoyu, né? E aqui é que a gente come mais cru, lá eles têm mais a tradição então de comer eles cozidos, refogados, né? Sim, porque exatamente por conta desse clima um pouco mais frio, né? Sim. E eu acho que é questão gastronômica também, que lá eu acho que eles têm mais esse costume de comer coisas refogadas. Sim, sim, bastante vegetais, leguminosas, né? Mas é que são aqueles refogados bem rápidos. Bem rápido, isso. Só uma refogada rápida e ligeira e deu, né? E o que precisa levar em consideração na hora de selecionar as sementes ou os grãos para ser germinado, qualidade, procedência, se todos eles são germinados, se germinam, se precisa ter pele, casca, enfim. Semente, primeiro, mais importante é que não pode ter tratamento com veneno, né? Então tem que ser semente sempre sem nenhum tratamento. Então, na própria embalagem, quando se compra semente, está sempre escrito, né? Se tem veneno, se não tem veneno. Sim. Então esse é o primeiro cuidado. Sim. E não é essas sementes que tu compra em mercado, é uma casa específica, é um local específico para isso, que tu tem um fornecedor, né? Tanto é que tem algumas culturas que até tem que ter muito cuidado, né? Tipo, sementes de hortaliças normalmente tem muito tratamento, então sim, é bom sempre ter esse cuidado para não... É bom fazer as escolhas certas dos grãos. Tem grãos que são melhores, outros piores, né? Tá. Qual a diferença da germinação para os brotos? Então, como tem muitas variedades de sementes, né? Então, cada semente, cada hortaliça, cada tipo de planta, ele tem temperatura,
tem formas, diferentes tipos de solos, diferentes cultivos, né? Sim. Então é muito variado. Ah, sim. Questão de tempo também, tem brotos que em 5 dias, tem uns que demora 15 dias, né? Sim. Então por isso que é importante a gente fazer escolhas de sementes que são mais adequadas. Mais para o broto. adequadas, tá. De uma forma geral, como saber quais brotos são produzidos no ar e qual necessitam de terra para brotar? Ou todos podem ser brotados no ar? E a relação de necessidade entre luz e sombra que tem? Porque sei que tem alguns que é só produzido na sombra, não pode ter luz, porque ele não pode fazer fotossíntese, né? Sim. Tu pode falar um geral sobre isso? Eu posso especificar algumas, por exemplo. Algumas, sim, isso, por exemplo, sementes, é. Por exemplo, broto de feijão. Broto de feijão a gente produz no escuro. Porque o que acontece? O broto de feijão a gente quer que tenha bastante talo, porque é o talo que dá o sabor mais tenro, né? Sim. Que fica mais palatável. No Isso, caso, né? isso. Porque ao momento que sai a folha verde ele fica amargo. Então por isso que a gente faz no escuro. Aí ele só cria o talo. Sim. O que acontece quando se tira a luz, a planta só ele tenta procurar a luz de alguma forma, então ele vai crescendo só o talo, né? Sem tirar a folha. Interessante. E aí quando ele enxerga a luz, ele sai a folha e enraiza, né? Ah, interessante. Então por isso que por isso que a gente deixa crescer mais o talo, por isso que é feito no escuro. Ah, interessante. Então o broto de feijão a gente faz assim, o de girassol também a gente costuma criar um pouco mais de talo, né? Então a gente faz no escuro também e depois a gente coloca no sol. Sim, então a função a relação é essa. É quando tu queres mais talo, é feito então na sombra. Sim. E quando quer mais folha, para ter então o verde, é feito no sol. Então, em geral seria isso. Sim. Basicamente. Com relação à facilidade de iniciar a germinação, quais grãos seriam mais fáceis para tentar começar a fazer uma produção em casa, né? Para conhecer essa técnica? Tem algum broto que germina mais fácil? Sim, eu acho que tem sementes que são muito fáceis de produzir, tipo lentilha. Lentilha é uma coisa que tem no mercado, nas prateleiras, muito fácil de achar, né? Então, e o tempo também de germinação, tipo, deixando uma noite de molho, deixando uns 2, 3 dias no ar, ele já começa a sair os pontinhos, né? Sim. E naquele estágio tu já pode utilizar em saladas, então Sim. é muito fácil de produzir. E para deixar brotar, então deixa mais tempo? Se quiser deixar um pouco mais comprido, deixa um pouco mais tempo. Isso. Mas eu acho que quando for uma coisa mais caseira, pode ser só a pontinha. Saindo Sim. só a pontinha ele já é suficiente. É só o narizinho que Só o eles nariz, falam, só. né? Tá, então tá certo. E assim, como produtor, tá? Tu saberia dizer quais as vantagens nutricionais assim dos germinados para os grãos secos e cozidos, os tradicionais, né, que a gente costuma comer? Como o broto apesar de ser uma coisa muito pequena, mas ele já tem uma vida ali, né? Sim. Então, ao momento que ele percebe a presença da água e ele ativa que ele tem que nascer, no caso, né? Então ele tem uma série de metabolismo que ele faz para poder procurar água, procurar o solo. Então ele tem toda uma energia vital que a gente chama, né? Que é uma força que uma vida tem para querer sobreviver nesse mundo, né? Sim, no momento que tu cozinha, que tem aquele cozimento mesmo de mais tempo, acaba perdendo a maioria desses nutrientes, né? Isso, então por isso que assim, essa vontade de nascer, de crescer, de sobreviver, né? Sim. Isso se transforma em nutrientes, né? Sim. Então porque como eu não sou nutricionista, eu sou um produtor, né? Mas Sim, assim, eu entendo. uma percepção como produtor de que aquilo é uma energia tão forte que a gente de certa forma consegue absorver. Sim, sim. Então assim, com relação aos sabores, assim, tu tem como diferenciar se tem mais picante, mais suave? Tem isso dentro dos brotos? Tem muita diferença. Tipo, tem brotos que, tipo, vamos supor, de cebola é muito forte, ele tem gosto de cebola mesmo, né? Sim. De rabanete também tem a picância do rabanete. Então, apesar de ser pequenininho, tem característica bem diferente de cada tipo de planta. Tá, então cada um tem o seu sabor Sim. correspondente.
imaginar assim, se a cebola ela é forte, claro que os brotos vão também ter essa tendência de ter essa picância, né? E eu acho bem interessante, porque é um exercício bem legal, porque aí tu consegue diferenciar bem, né, de cada produto, como é diferente, né? Que não é tudo igual, né? Sim, sim. E tu nota, assim, dos teus clientes uma preferência por quais brotos sai mais, assim, o que tu vende mais? Eu vendo mais os mais miúdos, porque eu acho que criança gosta de coisas mais pequenininhas, assim, porque parece mais bonitinho, né? Sim, interessante. Então eles têm uma preferência. Sim. Mas, em geral, acho que tipo broto de alfafa, de girassol, que são os mais suaves, assim, que o pessoal gosta. Sim, eu do gosto paladar. muito do girassol. Eu gosto Então, bastante de girassol. Por ser suave, acho que o pessoal gosta Tá, mais. e esses que tu falou, porque eles são menorzinhos, por acaso eles são chamados de microgreens? Tu já ouviu falar sobre isso? Então, microgreens eu acho que entra num outro tipo de situação, Tá. porque normalmente ele já tem solo, né? Ah, então tá. E aí a ideia do microgreen É outra. quando sai aquela segunda folha. Tá, entendi. Aí, porque já tem o solo, já tem a luz, né? Sim, aí vai para um outro estágio, então. Tá, ok, muito obrigada.